Vamos voltar ao nosso ciclo de tefilá. A gente pegava aqui cada dia um trecho diferente. E tem um trecho que é a hora que a gente começa a rezar aqui na sinagoga, todos juntos, logo antes do Kadish grande, que é o Rabi Ishmael. Então, a pessoa que chega como Kazan, ele não começa do Rodu, na página 42, ele começa na página 40. Ele vai lá e fala, Rabi Ishmael. Aí ele lê lá um trecho, e aí vem Kadish grande. O que é esse Rabi Ishmael? Quem é esse Rabi Ishmael? O que ele está fazendo aqui no meio da reza? Então, se você ler a tradução desse trecho, não vai adiantar muito. São 13 regras de dedução da Torá, que são regras... Para mim, isso aqui... É japonês. Não. É a teoria da relatividade, de onde que o Einstein tirou. Miklal, miprat, Hazar lapral, alach laprat. Então, parece... Ou seja, complicado. Então, bom, tá lá. Por que tá lá e o que aquilo tá fazendo? Não fala nada de grandeza de Deus, louvar a Deus, pedir para Deus. É a introdução da reza, é a parte que a gente vai começar e logo vai engatar. O que é esse aquecimento do Rabi Ishmael? Então, vou explicar primeiro de maneira simples, depois se aprofundar um pouquinho mais. Um aperitivo. Seria um aperitivo, mas o que isso tem a ver? O aperitivo tem que despertar a comida, tem que ter a ver com o tema. Então, o que tem a ver com o tema? Então, o motivo técnico daquilo estar lá, porque a gente começa a reza com um Kadish. E o Kadish que a gente começa é aquele Kadish que a gente chama Kadish grande. O que faz o Kadish ser grande? Aquele trecho que a gente fala, Al Israel ve'al Rabbanan, sobre Israel e seus sábios. É um apelo, um pedido especial em prol dos sábios de Israel. Esse Kadish, ele sempre vai estar em cima de um ensinamento que os sábios fizeram. Então, no final da reza, a gente tem, antes do Aleino, tem aquele Amar Abi Elazar, que é um trecho que os sábios interpretam a Torá. E aqui no início, você pega um trecho da Torá oral que os sábios estão interpretando. Então, para você poder dizer aquele Kadish, você precisa ter um trecho da Torá oral. Pegaram esse trecho da Torá oral para você poder fazer o Kadish. Essa é a explicação mais simples. E quando tem o shiur também. Quando tem o shiur, você fala no finalzinho Rabi Hanani, etc. A mesma ideia. Então, bom, você tem tantos trechos em toda a Torá oral, por que justamente essa Mishnah? O que tem nela de tão especial? Então vamos tentar analisar o que essa Mishnah vem falar para a gente, e depois a gente tenta ligar ela com a Tefilá. Então o Rabi Ishmael, o sábio chamado Rabi Ishmael, esse sábio ele pertence ao grupo de sábios chamados Tanaim. Tana são sábios que eles estavam na época, mais ou menos no início da Era Comum. Por exemplo, um sábio que pertence a essa categoria de Tana é Rabi Akiva, Rabi Shimon Bar Yochai, que a gente conta agora essas histórias, eles estão nessa categoria, que são as primeiras gerações de sábios, vamos chamar assim, no final da Era do Templo. Primeira geração de sábios no final da Era do Templo. O Templo foi destruído no ano 68 da Era Comum, então por aquela época, mais ou menos, aqueles sábios daquela os primeiros 300 anos, são chamados de Tanaim. Então, havia um Tana, sábio, chamado Rabi Ishmael. E ele fala o seguinte, Bishlosh estre midot, Shlosh estre, em hebraico é 13, midot, midá em hebraico seria, conseguiu? Midot, Midá em hebraico seria medidas, mas vamos traduzir a nível prático. Com 13 fórmulas, a Torá pode ser interpretada. Quando eu interpreto, por exemplo, um texto, longe, mas só apenas para exemplo, um texto de literatura. Você aprende na escola como você vai interpretar esse negócio. Eu não lembro nada, nunca entendi direito, eu não ia bem de literatura. Mas você tem que ter umas regras de como entender a construção da frase, como decifrar, tem que, sei lá, rimar, o começo tem que fechar, você vai escrever um texto, tudo tem que ter, tem uma estrutura. E estamos falando de uma estrutura humana. A estrutura da Torá é infinita e precisamente, assim, 100% precisa. Quando a gente falou ontem à tarde, quando a gente vai interpretar a Torá, o que quer dizer interpretar a Torá? Não apenas no sentido filosófico, etc. Interpretar significa a nível muito técnico. Da onde eu vou extrair que a Torá fala, coloque um sinal no teu braço, que é aquela caixinha preta.
Não está escrito em lugar nenhum na Torá que tem que ser aquela caixinha preta com Shema. Você precisa deduzir. Então, tem uma parte que é uma tradição, meu pai falou, meu avô falou, até que Moshe Rabbeinu nos contou, mas mesmo essa tradição, ela tem que colar, ela tem que estar na Torá de alguma maneira. Eu preciso encontrar uma alusão a ela na Torá. Então, tem 13 fórmulas gerais de como eu interpretar a Torá. Então, vou dar um exemplo. Ele fala Mikal vachomer. Kal, em hebraico, significa leve. Homer significa algo mais rígido, pesado. Então, o nome da primeira regra é leve e pesado. Faz texto? Leve e pesado. Certo? Alguma vez o professor perguntou na escola, vocês já ouviram falar de Deus? Sim. Quero que cada um desenhe no papel a imagem que você tem de Deus. Idolatria, né? A gente não pode desenhar Deus, mas um desenhou um velhinho de barba branca lá no céu, outro anjinho, outro desenhou uma balança de pesar. O professor perguntou, o que é isso? Eu não sei. Toda vez que minha mãe sobe na balança, fala, oh, meu Deus! Coloca essa na teu repertório. Posso falar que Posso falar que essa piada é minha? Pode. Obrigado. São todas repetidas uma da outra. Parênteses. Fala. Que recentemente eu fui passar um Shabat na minha sogra, né? Então, no almoço, em vez de tomar vinho, tomou cerveja. Sim. E não cobriu a halá. Sim. Ela falou, quando é cerveja, não cobre. Eu falei, não, se cobre com vinho, Calva Homer vai cobrir com cerveja, que é menos importante. Não, a lógica de usar o Calva Homer, então, deixa eu explicar o que é Calva Homer, mas só respondendo a tua pergunta, não tem a ver com o assunto, mas a gente falou recentemente aqui à tarde, de que tem 2 motivos por que a gente cobre a halá no Shabat. Um é para não envergonhar a halá, porque se eu tenho vinho e pão, a brachá, primeira deveria se dar ao pão, que ele é mais importante. Na verdade, eu preciso fazer o vinho por causa do kiddush, pelo Shabat, tarará. Então eu cubro a halá para não envergonhar ela. Mas tem um segundo motivo, é que o pão representa o maná que caía no deserto. E o maná, ele vinha, na verdade, primeiro caía uma camada de embaixo de orvalho e em cima caía uma camada de orvalho. Por isso a gente cobre a halá também. Então, se é uma cerveja, que a cerveja seria secundária ao pão, teoricamente não precisaria cobrir a halá, porque... Não, desculpa, você tem toda a razão. Tá certo. Boa, tá bom. Ok. Não, errei. Boa, tá certo. Então, vou explicar o que eu estava falando, vou explicar o que você falou. Ok, não tinha fechado minha cabeça. Obrigado. Tem razão, ok? Tem menos, ou cerveja menos ainda. Não, menos, boa. Então, se para o vinho, que é médio importante, eu preciso cobrir a halá, muito mais a cerveja que é menos importante. Obrigado, escolha. Tá certo. O vinho é o general e a cerveja é o perfeito. sargento. Então, qual é essa lógica? Então, essas 13 fórmulas, algumas são lógicas. Você fala, bom, claro, uma dedução lógica. Outros não são deduções, são fórmulas. Fórmulas que assim a Hashem passou para interpretar. Então, vou uma dedução lógica. A Torá proíbe, por exemplo, um homem ter uma relação com a neta dele, a filha da filha. E a Torá não fala em nenhum lugar que você não pode ter uma relação com a sua própria filha. Bom, se a tua neta, que é a filha da tua filha, você não pode ter, o que você deduz? Quanto menos a filha. Kal vachomer, ou seja, se num caso mais cal, mais leve, o que é leve? Mais distante de você, tem uma geração interrompendo, você não pode ter muito mais a tua filha. Certo? Então, essa é a ideia do Kal vachomer. Esse é um caso claro. A Torá não fala em nenhum lugar. Alguém que lê toda a Torá fala, bom, já que a Torá não falou, então não tem proibição. Está errado. É uma proibição. Nem adotiva também. Aí é outra história, mas tudo bem. Mas porque se a tua neta você não pode, muito mais a sua própria filha. Então isso é Kal vachomer. E aí você falou, você usou essa mesma lógica em outras áreas da vida. Se o vinho, que ele é importante, ele é secundário a halá, por isso eu cubro a halá para não envergonhar ela, a cerveja, que é menos importante ainda, certo? Muito mais motivo ainda, perfeito. Certo? Esse é o Kal vachomer. Ok? Agora tem uma outra regra, que ela não é lógica, mas é compreensível. Qual que é? Então chama Gzeirá Shavá, que é a segunda. Gzeirá é uma regra,
Shavá. Shavá em hebraico é igualdade. Uma regra de igualdade, similaridade. Similaridade. Então, o que acontece? Essa regra não é uma regra que cada um pode fazer uma dedução, cada sábio pode chegar e deduzir sozinho. Eu preciso ter uma tradição dessa regra. Eu vou explicar. A Torá fala, coloque como sinal entre os seus olhos, referindo ao tefilim. Eu não sei sozinho que era a caixinha preta, que é o Shema lá dentro, como que se faz. Mas vamos deixar o procedimento de como fazer o tefilim, por que justo essa caixinha de lado. Vamos perguntar aonde se coloca o tal do sinal. A Torá fala, bem einecha, entre os seus olhos. Marcelo, o que é entre os olhos? Aqui em cima? Aqui. Certo? Então, a princípio, se você ler a Torá, o texto, como está lá, entre os seus olhos. Então, deveria se colocar o tefilim aqui. Havia o grupo que não aceitava a Torá oral, eles colocavam o tefilim justamente aqui entre os olhos. Quem te contou que o tefilim é essa caixinha preta? Isso não sei, não vou contar para ninguém, certo? Também tinha que aceitar a tradição dos sábios para fazer qualquer coisa, mas o que eles conseguiam mostrar que eles não aceitavam os sábios, eles faziam. Então, eles colocavam o tefilim aqui. Por que a gente coloca o tefilim aqui em cima? Então, da onde vem então? Primeiro, tudo bem, Moshe Rabbeinu falou, o filho dele viu, o aluno dele viu, assim que se colocou sempre. Mas eu preciso ter também uma dica para isso na Torá. Então, existe um paralelismo, não é paralelismo, tem uma frase, uma palavra igual em outro lugar na Torá. E vai ficar fácil da gente entender. A Torá fala o seguinte, não raspe o cabelo que está entre os seus olhos pela morte de alguém. Havia uma prática idólatra, que a pessoa se automutilava de sofrimento quando alguém morria, e parte dessa mutilação, eles raspavam o cabelo. Qual parte do cabelo? Aqui, a parte que está paralela entre os olhos. Eles raspavam isso em prol da idolatria, como se fosse um sinal de luto. Eles faziam isso quando alguém morria. Diz a Torá para a gente, um judeu está proibido de ter esse tipo de prática. Raspar o cabelo, no literal, que está entre os olhos. Quem tem cabelo entre os olhos? Algumas bem, algumas, né? Mas a Torá sempre fala sobre a maioria das pessoas. Se a Torá fala entre os olhos, não raspe o cabelo, e ainda mais, quem lê a Torá e sabia da prática idólatra, sabia muito bem que não se tratava na sobrancelha. Se tratava onde? No cabelo. Então, a Torá usou a palavra entre seus olhos em outro contexto, na parte que é paralela, que é perpendicular aos seus olhos, entre os seus olhos, que é aqui em cima, onde começa, por isso, coloca aqui. Eu falei aqui porque não podemos. Isso, por isso, inclusive, eu sempre vou andando, consertando por aí, que o tefilim tem que terminar aonde começa, ou começava quem tinha cabelo, ou começava o cabelo, tá certo? Então, você precisa colocar ele aqui. Por que é onde começa o cabelo? Porque é de lá que a gente aprende o bem na inerra. Não raspe seu cabelo entre os olhos. Então o tefilim que está escrito entre os seus olhos é onde? Bem na inerra. Agora, eu não posso chegar na Torá e falar, bom, aqui está escrito Moshe, aqui está escrito Moshe, então já que Moshe subiu lá, então aqui quer dizer que Moshe subiu. Não. Eu não posso, eu sozinho, fazer esse tipo de dedução. Eu estou dizendo nem eu, sábio da época da Mishnah. Esse tipo de dedução era, na verdade, para te mostrar como na Torá, a tradição que nós já sabemos, ela está aludida também. Então, eu sei como colocar tefilim, porque Moshe colocava assim, Yoshua colocava assim, e assim foi passado de geração em geração, não tem dúvida. Mas a Torá também deu, se eu estudar as regras de como a Torá foi transmitida e como Hashem quis transmitir as suas informações, eu vou encontrar na Torá essas duas palavras iguais, e eu vou chegar na mesma dedução que é a tradição que nós já temos. Certo? Mais uma? O primeiro que colocou tefilim foi Moshe? É uma boa pergunta. É uma pergunta difícil de se responder, mas podemos dizer que sim. O primeiro, assim, Moshe e o povo. Ele foi ordenado junto com o povo de colocar o tefilim. Está escrito que Yaakov ele colocava tefilim, mas ele colocava, não era o tefilim que nós colocamos hoje. Ele fazia um trabalho espiritual diferenciado, que era paralelo ao que seria o tefilim no futuro. Porque o tefilim conta da saída do Egito.
você nem foi para o Egito ainda, como você vai escrever lá, saímos do Egito? Então, antes da Torá ser dada, se é que tinha tefilin, era diferente, de alguma maneira diferente. Nós colocamos Moisés. Moisés, ou seja, Hashem passou para Moisés junto com o povo, no dia que ele colocou, ele fez para todo mundo também. Não é só ele foi primeiro, no dia seguinte foi os outros. Foi para todo mundo, a mitzvah igual para todo mundo. Colocou lá em cima com Hashem? Não, ele estava lá em cima como anjo. Lá em cima ele estava como anjo. Quando ele viu as costas de Hashem, que ele pediu, ele viu... O nó de trás do tefilim. Sim, mas não é... Mas de como fazer o tefilim, a Hashem orientou ele exatamente. Olha, você precisa pegar um couro de animal, você precisa escrever, para fazer. E eles fizeram lá em produção em massa. Não temos um relato exato como aconteceu, mas a Hashem mandou colocar, providenciaram para colocar o tefilim. Aí que pediram pelo Amazon, entregaram, não sei. Sabe qual que é a brachá? Depois faz uma compra no Amazon. Sabe qual que é a brachá que faz? Birkat Amazon. Tudo tem. A brachá da coca é a coca niabitvaró. Ok? Vamos lá. Então, essa são duas regras. Então, o leve e o pesado, que é uma conclusão lógica. Se nesse caso é proibido, muito mais no outro caso. A segunda é similaridade, que para essa não pode qualquer um chegar e falar, bom, então eu vou deduzir, já que aqui está escrito A, aqui está escrito A, então, o que significa? Não, eu preciso ter uma tradição para ela. Depois, tem outros conceitos um pouco mais complexos, vou pegar mais um deles. Ele é complicado, mas é um assunto que a gente conhece. Temos quantos dias de Pesach nós temos em Israel, o original? 7 dias de Pesach. Em fora de Israel a gente tem mais um acréscimo, mas originalmente são 7. Eu não posso comer hametz ao longo de todos os 7 dias. Pergunta, eu sou obrigado todo dia a comer matzá? Só no primeira noite. Fora de Israel, também na segunda, mas vamos pegar no original, só a primeira noite eu tenho que comer matzá para lembrar sair do Egito. No dia seguinte, tá bom, é Yom Tov, é importante lavar a mão, mas tem outras formas de fazer a mitzvah de lavar a mão. Não tem uma mitzvah essencialmente que a matzá tem que ser comida. Não tem que. Agora, se eu ler na Torá, tem um versículo que diz, você vai encontrar lá, 7 dias comerás matzá. Então, se você está lendo a Torá, o que você vai entender? Comer todo dia. Tem que comer todo dia. E a gente não come todo dia. Então, será que eu mudo? Tem que todo dia comer matzá? E a gente sabe que a obrigação é só o primeiro dia, não todos. Agora, tem um outro versículo na Torá que diz, 6 dias comerás matzá. E será que o autor esqueceu? Ele perdeu a conta lá, falou 7, depois 6. Sabe, deixa dar um desconto, vai, 6 tá bom. Imagina a dor de barriga que vai dar. Deus mudou de ideia no meio do caminho? Estamos falando do livro de Hashem, o livro da Torá. E como essa contradição, você tem várias outras na Torá, aparentes contradições. Que isso, na verdade, é uma forma que Hashem colocou codificada as leis da Torá, que só vai saber interpretar as leis quem conhece as regras de interpretação. Então, peraí, a Torá fala que é 7, depois fala que é 6. O que você deduz, então? 6,5. 6,5. Faz um acordo. Em um dia come 5 almoço, mas... Se você fizer 6,5, você não fez nenhuma nem outra. Às vezes a gente acha que fazer um acordo, você resolveu. Você não deixou nenhum feliz, nem o outro feliz. Então, você não fez nenhuma das duas. Então, qual é a regra? A regra é a regra da Torá. Que se eu tenho davar shaya bichlal, é uma das frases que a gente fala, algo que estava incluso, e ele saiu daquela inclusão. Então, eu tinha os 7 dias, estavam todos dentro. Agora, um desses dias, ele foi expulso. Ficaram 6. A Torá fala que são 7, de repente viraram 6. Então, algo que estava dentro da regra, ele foi expulso da regra. A regra diz que quando ele sai da regra, ele leva todos os outros juntos com ele. Ou seja, a partir do momento que a Torá falou só precisa comer 6 dias, na verdade a Torá está dizendo que não precisa comer dia nenhum. Porque se um dia saiu, todos saem. Seria como se fosse... Estamos aqui reunidos no shiur. E eu viro e falo para um de vocês, você é palmeirense. Então todos são palmeirenses.
Ah, vocês torciam para outro time, mas agora que eu falei, vira todos. Se eu tenho uma regra... Aí na dia seguinte fala a questão, então aí depois perde, né? Todo mundo perde os seus status. Então, se eu tinha 7 dias, come matzá 7 dias, de repente eu estava falando, não, o 7º não precisa. Pera, o 7º estava dentro. Por que você tirou ele? Então, tiraram todos. Essa é a regra. Nenhum dia precisaria comer matzá. Nenhum dia. Até porque o 7º dia não teria diferença dele para os outros dias. Exatamente, não tem nada de diferente. Há 6 dias, 7º dia, não tem diferença. Então, de acordo com essa frase, como você interpretaria a Torá? A Torá está dizendo, coma matzá, é modo de dizer, não come hametz. Você vai comer, come matzá, ou seja, você não pode comer hametz, mas não é obrigado a comer matzá. A Torá está, entre aspas, sugerindo. Agora tem um outro problema. Então, por que a primeira noite eu como? Se a gente falou que todos saíram da regra, então a primeira noite também seria opcional. Entendeu a pergunta? Aí diz, nossos sábios, tem um terceiro versículo que diz, a primeira noite você tem que comer matzá. Se você lesse a Torá sozinho, você vai ficar confuso. Come 7 dias, come 6 dias, come na primeira noite. Oi, Vaismir. É qual delas? É tudo, é nada, é às vezes? Então existe uma estrutura. Mesmo que a gente não entendeu em todos os seus detalhes, mas você vê que você vai ver 3 versículos contrários na Torá. Um fala que é 7 dias, outro fala que é 6, outro fala que é 1. Tem uma regra de como você interpretar. Do 7 passa para o 6, todos viram opcionais. Vem o outro passo que diz, o primeiro não é mais opcional, o primeiro é obrigatório. Vocês estão entendendo de que quando a gente tem do judaísmo, da Torá escrita para o judaísmo prático, tem um vácuo muito grande se você não souber como pegar aquela informação e interpretar ela. Então, quando a gente fala, os sábios dizem, bom, sábios dizem, eu também sou sábio, eu também sei ler a Torá. Não é bem assim. Mesmo que você soubesse ler a Torá, não é suficiente. E soubesse o hebraico perfeitamente, o hebraico antigo, nada. Nenhuma mitzvah da Torá, nenhuma da mitzvah da Torá, você vai entender ela bem, sem você saber as regras de interpretação da Torá. Nenhuma. O próprio Pesach, que é uma mitzvah muito importante, você não ia saber quando precisa comer, quando não precisa comer, se precisa comer, é 7 dias, é 6 dias. Alguém dizia, bom, esse livro está confuso. Até aqui, Marcelo, tudo bem? Complicado. Agora, quem vai pensar nisso antes do Rodu, às 7 horas da manhã, logo antes do Kadish? Tá certo? Já agora está difícil de falar desses assuntos, imagina depois. Aqui, então, vem uma novidade interessante. Eu falei 3 das 13. Rabi Ishmael pensou, boa. Rabi Ishmael tinha outro nível. Se esse for o Rabi Ishmael, eu acho que é o Rabi Ishmael Cohen Gadol, era um dos 10 mártires da história do Rabi Akiva que os comandos mataram. Ele morreu por ser judeu, por fazer as mitzvot. Assim, um nível mais alto de Rabi Ishmael Cohen Gadol, tem Martok exatamente. Bom, mas esse era o Rabi Ishmael. Então, eu não falei todos os 13, porque agora não vem ao caso e é complexo, merece cada um deles um shiur inteiro. Mas, o que mais temos no judaísmo, que inclusive naquela música, quem lembra do Echad Mi Yodea, quem sabe 1, quem sabe 2, qual que é o último que a gente bate lá em cima? Chega até que número? Você lembra? 13. E o que são os 13? Midayá. O que é Midayá? As Midot. Então, vamos lá. Shloshasar Mi Yodea. Vai comigo? Shloshasar Ani Yodea. Vamos? Midayá, Shteimasar, Shifta, Hadasar, Kochvaya, Asara, Divraya, Tisha, Heleda, Shmonai, Mimida, Shifta, Mishata. Eu compito com meus filhos, quem consegue. Aí eu aprendi. O que é Midayá? Existe o conceito que logo antes eu tinha mencionado, que quando Moshe Rabbeinu pediu perdão para Deus pelo pecado do bezerro de ouro, e Deus aceitou. Não só que Deus aceitou, Deus falou, olha, Moshe Rabbeinu viu que Deus estava de boa, estava um bom momento, falou, deixa eu te ver. Aí Deus falou, olha, você não vai poder me ver, mas vai poder ver as minhas costas. Seja lá o que significa isso. E naquele momento Deus fala para ele, olha, se esconde atrás da pedra, entra lá numa caverna aqui dentro da montanha, e eu vou passar aqui, vou dar uma passada. E aí Deus falou para ele, eu vou te ensinar uma frase mestre, que quando esgotar todas as suas fichas, sua ou de qualquer descendente seu, e inclusive as fichas maiores que nós temos, que é apelar para os nossos patriarcas, vamos dizer que a gente já esgotou tudo, fala essa frase
que ela é uma chave mestre. Vai funcionar sempre. Hashem, Hashem, kel rachum vechanun, erech hapayim brav chesed vemet, notzer chesed ladafim, nose avon vafesha, veichata venake. A gente fala 300 mil vezes ela no Yom Kippur, que é o dia que a gente está, por favor, Hashem, aceite. O que é essa frase? Essa frase alude aos 13 atributos divinos de misericórdia. De novo, seja lá o que for. Seja lá o que signifique esses 3 atributos de misericórdia. Mas são expressões diferentes de amor de Deus, da sua compaixão, piedade, paciência, etc., que ele tem com a gente. São 13. Por que 13? Deixamos também para a Kabbalah explicar. Mas são 13. Dizem nossos sábios, os 13 de Rabi Ishmael, que são regras que a gente estava quase quebrando a cabeça aqui, regras técnicas de como analisar e avaliar, etc. Cada uma delas é paralela a um atributo de misericórdia divina. E o que isso significa? Tá, e aí? O que significa é o seguinte, que a Torá, o universo, nós, o povo judeu, Hashem, tudo se encaixa perfeitamente. Quando eu estou parado fazendo uma análise extremamente técnica de algo da Torá, pode parecer, pode, não pode, é regra, o tefilim é aqui ou não é aqui, deixa em paz. Uma vez eu fui consertar o tefilim de alguém, cheguei, passei, coloquei, falou, sorte que eu gosto de você. Ele sentiu, foi ousadia minha de ir lá e mexer no tefilim dele. Tá bom, desculpa, tá certo? A diferença faz, tá aqui, tá lá, para de... Não, cada detalhezinho tem que ser assim, tem que ser assado. Não vem com história, tá certo? Eu coloquei o tefilim, já tá bom. Tá kasher, tá funcionando. Não, a Torá é extremamente precisa com todos os seus detalhes. Cada detalhezinho é paralelo a um endereço divino lá em cima. E a gente colocando o tefilim, a gente invoca um dos atributos divinos específicos daquele endereço. É como se fosse o código de barras. Se tiver, quando você vai querer pagar o boleto, se a impressora, acontece comigo, a impressora não imprimiu 1 milímetro direitinho, você vai passar, digite. Aí você vai digitar quantos números são? Então, uns 400 números lá, aí errou um, já começa tudo de novo, tá certo? Se você errou um, a porta não vai abrir. Então, cada uma dessas formas de interpretar, por mais técnicas que sejam, elas são paralelas, na verdade, a um atributo divino. Seja lá agora, não vamos entrar o que significa cada um desses atributos. Mas o que eu quero dizer com isso é que a nossa vida prática, as mitzvot, que a gente cumpre, com os atributos divinos, eles se encaixam. E a minha mitzvah, como eu vou fazer, o que eu vou estudar, como eu vou interpretar, cada um desses detalhes, ele nos remete, ele nos conecta aos endereços mais elevados. Qual que é a lição prática para a gente? Estamos começando a rezar. Estamos introduzindo a reza. E às vezes você chega de manhã e fala, bom, eu quero pagar minhas contas, eu quero resolver meus problemas, acordo de manhã já com o celular tocando, vou sentar aqui agora para rezar, Deus, sabe o que eu estou precisando, vai? Honestamente, não sou todo esse sidura aqui, tantas páginas. Deus, Baruch Atah, obrigado por tudo, e deixa eu trabalhar, tá certo? Às vezes alguém pode pensar assim, estou cansado, quero voltar para minha cama. Já pensou nisso alguma vez? Não. Você está aqui, você 5 da manhã já está aqui, não sei como você consegue, tá certo? Então, comigo acontece, tá certo? Mais do que às vezes. Mas agora, Friozinho, levantar da cama. E aí você começa, Rabi Ishmael, vai demorar isso aí. Que horas acaba hoje? Hoje tem Torá, hoje tem Tachanun, e quem vai de Hazan hoje? Vai demorar? Tá certo? Ih, Rosh Chodesh hoje, agora me avisa que eu não venho da próxima, tá certo? Então, Rabi Ishmael, ele vem invocar na gente no sentido mais profundo, além daquilo que a gente falou, não, eu preciso fazer o Rabi Ishmael para poder fazer o Kadish, etc. Mas a ideia, na verdade, da gente saber que todas as áreas da nossa vida têm a sua parte paralela espiritual. E é do espiritual que vem o físico. É a partir das sfirot divinas que vem a parte técnica de análise. É a partir de cada detalhe mínimo, que pode parecer extremamente técnico, que não tem sentido profundo, filosófico, nada. Cada detalhe, ele tem a sua fonte lá em cima. Você quer ter um bom dia? É aqui que você vai resolver. Você quer resolver teus clientes? Quer resolver tuas dívidas? Quer resolver teus... É aqui que você vai resolver. Aqui você vai resolver. E quanto mais kavaná, melhor vai ser.
O resto é resultado. O resto vai no automático. O investimento tem que ser aqui. Rabi Ishmael lembra a gente disso. É aqui, quebra a tua cabeça, é isso, é aquilo. Quebra a tua cabeça com a Torá. Tenta entender os detalhes daquela mitzvah que você nunca ouviu falar, não sabe qual é o sentido prático daquela mitzvah, o que o Rabino está falando aqui de Guemará, de não sei o quê. Estuda a coisa do dia a dia, é a vontade de Deus. Se a vontade de Deus, existe o seu paralelo. Quantas mil estrelas existem? Cada uma delas, das bilhões de estrelas que existem, são paralelas a um atributo divino. Cada uma delas tem a sua função e o seu papel no conjunto da criação. Se tirasse essa estrela, se tirasse esse ser humano, o mundo não existiria. Tudo se encaixa perfeitamente. É aquilo que a gente falou, o Rabi Ishmael faz a gente perceber, o tefilim que eu coloco aqui na cabeça se encaixa com as letras da Torá, mesmo que eu não tinha percebido. Então, o Rabi Ishmael traz essa ideia para a gente do nexo, de eu me conectar com a reza. Eu parar e pensar, bom, eu não estou afim, eu não quero falar, eu não... Chega e reza para Deus, fala, Deus, olha, eu já falei uma vez para meus filhos, você não quer rezar? Não. Então fala para Deus, você não quer rezar. Fala para ele. Isso é reza. Você fala para Deus, com raiva, estou cansado, não estou afim, não acredito em você. Fala para ele. Isso é reza. Pode falar, deve falar. Isso é reza mais sincera que isso? Então fala, Deus, eu acordei hoje sem vontade nenhuma de servir você. O que você acha disso? Tudo bem para você? E faz um dia. Ele entende melhor que a gente. Tá certo? Fala. Hashem, na medida do possível, ele sempre quer facilitar as coisas para o ser humano. Então ele fala a mão de Deus. Para a gente entender. Para a gente entender. E, vamos dizer, mitzvot tem algumas muito diretas e outras que precisam fazer todas essas elucubrações, assim, chegar... Tentar entender, sim. Por que disso de chamam ter... Dado tudo... tudo assim... mastigado. Exatamente. Tá. Quem sabe, talvez eu estava pensando em dar um shiur a respeito de alguns conceitos desse, inclusive desse em Shavuot, mas por que Deus deu nesse formato? Tem vários motivos técnicos, filosóficos, práticos. Vou te dar alguns deles. Um deles a Torá é exclusiva ao povo judeu. Quem te garante? A Torá é o livro mais vendido todo ano. É um livro universal. Agora a pergunta é, se eu tenho 10 filhos, 10 pessoas dizendo que eles são herdeiros do fulano de tal. O cara morreu, todo mundo é parente. O cara deixou lá uma grana, só que desses 10, tinha um que sabia a senha e sabia qual banco, qual agência que era. Qual você supõe que era o filho autêntico? Não é garantia, mas qual você pressupõe? Quem é que tem a chave de interpretação da Torá? Por mais abundante que seja hoje a informação e o conhecimento e o acesso, você vê que a Guemará, mesmo que os chineses pegaram, mesmo os chineses que pegaram, coreanos que pegaram só as histórias da Guemará. A interpretação técnica continua só nas yeshivot. Só nas yeshivot. Então, essa é uma maneira de guardar o tesouro. Então, Deus, ele, por motivos assim de sigilo bancário, sigilo divino, ele fez nesse formato. Esse é um segredo de justiça. Bom, certo? Como que é o sigilo lá que fizeram lá em Brasília? Né? Tem sigilo, o orçamento sigiloso, não é? Certo? Então, esse é um motivo. Para garantir que a Torá continua conosco. Segundo motivo. Para garantir que a Torá seja estudada. Hoje temos toda a informação no computador e pessoas ignorantes. Se Deus tivesse dado tudo mastigado, não teríamos a Torá até hoje. O fato que ele deu a Torá difícil de ser interpretada, e ainda mais quando era proibido escrever, eu era obrigado a estudar e saber de cor e manter ela viva. Esse é um outro motivo. Tá certo? Outro motivo diz que se Deus tivesse escrito toda a Torá, a gente não ia conseguir levantar a Torá, ia ser muito pesado. Tá certo? Essa é só brincadeira. E a outra, o motivo mais profundo que estava justo hoje de manhã estudando, hoje e ontem, um pouco mais complexa, mas posso fechar a janela lá, que senão não consigo. Tem mais 5 minutos? Fechar? Profundo aqui essa explicação. Obrigado, Arthur. E a explicação é a seguinte.
Quando eu quero transmitir algo com todas as suas propriedades, nuances, eu não quero passar algo, não quero passar uma Torá para você diluída. Mas, ao mesmo tempo, se eu passar para você a Torá na maneira que eu compreendo, eu, Hashem, grande sábio, etc., você não vai conseguir entender. Como que um grande professor consegue transmitir uma ideia muito profunda para alunos iniciantes? Então, primeira coisa, ele chega e dá um título para a aula. Hoje vamos falar sobre teoria da relatividade. Então, mesmo que você não entendeu nada na aula, você vai falar, hoje falamos sobre a teoria da relatividade. Eu nem sei como falar, mas é um negócio assim lá do judeu lá que descobriu o Einstein, certo? Certo? Então, pelo menos eu saí com alguma informação. Se eu quiser saber mais alguma coisa, eu posso ir lá no Google, tentar pesquisar. Então, ele não pode chegar e falar, pessoal, olha, ele chegou na conclusão assim, ele viu, começa a falar as contas, o que você está falando? Não tenho a mínima ideia que você está falando. Todo mundo vai se perder, a não ser que eu já sabia de antes. Então, quando eu preciso transmitir algo sem diluir, eu primeiro preciso pegar aquilo de uma forma resumida, mas que eu consigo transmitir o núcleo da ideia. Um título, por exemplo, é perfeito. Você vê o livro, você vê o título. O título bom não é aquele que te engana. Aprenda como vender melhor. Aí o cara conta a história da vida dele e não dá informação nenhuma. Então isso não é um título bom. Os títulos que a Torá dá para a gente, o título de uma paraxá, os títulos dos livros que a gente tem, ele tem que transmitir toda a ideia. A palavra Torá, o título Torá tem que transmitir o que a Torá vai fazer. Então Torá pode ser ensinamento, Torá pode ser lei, Torá pode ser várias coisas. Luz, assim por diante. Depois que eu passei a essência, de maneira resumida, eu posso ir dando para o aluno as ferramentas para, conforme ele for evoluindo, ele chegar a entender, talvez daqui 40 anos, que é o tempo que demorou no deserto, para eles compreenderem o que realmente eu estava querendo dizer. Já se eu falasse de forma direta, já os detalhes, você não ia entender e você nunca ia chegar no núcleo, já que eu já diluí antes de dar. Isso, na verdade, é um desafio muito grande para qualquer professor, especialmente quando a gente vai transmitir ideias da Torá, aquelas que o nosso cérebro não consegue aceitar. Ideias da Torá que parecem, hoje em dia, não pegaria, com liberalismo, etc. Então, alguns podem chegar e filtrar a ideia. Não é bem isso que a Torá quis dizer, não é bem assim. O que eu fiz? Eu comprometi a ideia original, para caber para o aluno, para ele entender. Mas eu não fui um professor honesto. Eu deturpei a ideia original para ele ficar feliz. A sabedoria, eu consegui transmitir toda a ideia, mas não entrar em todos os detalhes de primeira vez e dar para ele as ferramentas para, aos poucos, ele conseguir ir entendendo aquilo. Então, a ideia, a Torá foi feita da mesma maneira. A chama de Torá escrita. Está tudo lá. Tudo, absolutamente todo o judaísmo, todos os detalhes, inclusive tudo que vai acontecer no mundo, está tudo lá. Mas se a Hashem já te desse tudo de vez, você nunca ia chegar no final, você ia se confundir, e você não só que não ia chegar no final, você nunca ia conseguir pegar um núcleo da Torá. Quando a Hashem deu para a gente a Torá, ele deu a Torá toda. Todo Yehudi tem toda a Torá. Eu não entendo nada da Torá, mas você já recebeu, está lá. Igual, inclusive, quando você vai gerar um bebê. Naquela primeira gotinha, está tudo lá. E hoje a gente sabe isso, é o DNA, está lá, está tudo, absolutamente tudo. Você vê lá o nariz, a boca, você não vê absolutamente, mas está tudo lá. E essa é a maneira que a coisa se desenvolve. E assim, dessa gotinha, uns 9 meses, aquilo vai evoluindo. E você não tem como dar meia gota, meio gen. Do meio gen não vai funcionar. Você não tem como de uma vez criar, claro, a Hashem pode tudo, mas a ideia, criar o ser humano como um todo. Você vai evoluir aquilo para que ele possa ser um ser humano completo e depois vai passar a ser independente. Então essa é a ideia. Também é evolutiva. Está escrito, sim, está escrito que a semente de Mashiach, antes de Deus criar o mundo, está escrito lá, a terra era uma bagunça, o caos, Veruach Elokim, o Espírito de Deus pairava sobre a água. Ruach Elokim, diz nossos sábios, é uma alusão a Mashiach. Então, Mashiach, para vir lá no final dos tempos, ele precisava estar, o núcleo dele precisava já no início, Deus já precisava ter colocado isso também na criação. Outro exemplo, na criação do mundo, está escrito que Deus criou, Bereshit Elokim Betashamayim Vetaret. O que ele criou no primeiro dia? A gente fala normalmente a luz e a escuridão.
Mas se você ler o primeiro versículo, diz, Deus criou o céu e a terra. Peraí, Deus criou tudo ou criou a luz e a escuridão? Então, de um núcleo, Deus criou tudo no primeiro dia, já estava tudo lá. Só que a cada dia ele foi... para que Mashiach chegue é uma evolução, exatamente. Exatamente. Mashiach é a conclusão de todo esse trabalho. Ok? Bom dia a todos. Bom dia, Chico. Bom dia, Chico.